O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçam em mim, nos diz hoje o Senhor. E o que pode significar isso para nós nessa noite? Nós podemos tomar da palavra de Deus os indicativos do que isso significa para nós. Afinal, permanecer no Cristo é um dos critérios de salvação, que se resumem, na verdade, em um só. Aquilo que o apóstolo João, na segunda leitura, nos lembrou: permanecermos firmes no amor. Jesus, a certa altura dos evangelhos, vai nos dizer que, permanecendo firmes, nós seremos salvos. É a teimosia santa de nos sabermos unidos em Jesus. Com a primeira leitura aos Atos dos Apóstolos, dentro desse contexto maior que é o tempo pascal que estamos ainda celebrando, nós temos o episódio de Saulo, que depois de convertido no caminho de Damasco, já tendo tido atividades missionárias na igreja, retorna para Jerusalém. E ele não é muito bem aceito ali, não. O pessoal tinha medo dele. E com razão, sabe? Afinal de contas, Saulo era um judeu convicto, formado numa das escolas mais conceituadas daquela época. Ele assistiu ao martírio de Estevão, e não só assistiu, mas concordou com o martírio. E teve o episódio da conversão. E a partir dali se torna não só um grande missionário, se torna o maior missionário de todos os tempos. E Paulo é acolhido na comunidade apesar das objeções, das dificuldades, do medo da turma. Temos citado Barnabé, companheiro de Paulo em muitas missões missionárias. E Paulo não deixa de pregar com firmeza o nome do Senhor.
E mesmo quando a objeção, a oposição se faz maior por parte dos judeus, do seu próprio povo, Saulo, acolhido pela comunidade, é levado para Cesareia e dali para Tarso, sua cidade natal. E a beleza do registro dos Atos dos Apóstolos de hoje, a igreja vivia em paz. Ela se consolidava no seu ambiente interno e progredia nos horizontes que iam se abrindo e crescia em número. E é interessante observar essa última advertência de Lucas. Ela crescia com a ajuda do Espírito Santo. Isso é importante, porque de repente alguns de nós em igreja queremos ser tão autossuficientes, queremos ser tão donos da razão, que não damos chance para que o Espírito Santo nos ilumine. É preciso que a gente conte sempre com a luz do Espírito. Caso contrário, a gente vai cair naquela armadilha que João, na segunda leitura, nos lembrou. Nós não sossegamos o nosso coração. Nós não vivemos o critério que nos mostra estamos no caminho certo, estamos na verdade revelada. E o mesmo apóstolo nos disse, o nosso coração nos acusa de algo, a misericórdia do Senhor é maior do que o nosso coração. Disse um santo que a misericórdia do Senhor é sempre maior do que a nossa criatividade para pecar. Olha só que ousadia. E é verdade. O apóstolo nos lembra que precisamos viver à luz do mandamento do amor, que nos amemos uns aos outros. E lembra ainda que permanecemos com Deus e Deus com a gente. E nós reconhecemos isso pelo Espírito que nos é dado. A gente tenta aplicar isso na vida da gente, em comunidade de fé, que bacana, que legal, mas isso não pode ser vivido apenas aqui dentro. Essa ação do Espírito, nós temos que percebê-la e proclamá-la lá fora, em nosso dia a dia. Afinal, estamos unidos à verdadeira videira que é Jesus. Mas por que ter que adjetivar essa videira verdadeira? Parece que Jesus nos adverte de que não podemos perder esse foco. O seguimento é Jesus. No nosso canto inicial, de maneira tão bonita, tão intensa, com tanto volume, nós cantávamos, Ele vive, nós podemos crer, é o nosso futuro. Um dia nós vamos nos encontrar no céu. Coisa boa. E Jesus nos diz, olha, mesmo que vocês estejam produzindo fruto, vocês vão ser limpos. E galho que não produz fruto, corta fora. E é interessante, sabe, a gente observar que todas as plantas, seja numa exuberante floresta tropical, ou seja, num deserto árido, mas com os nutrientes necessários as plantas se desenvolvem, cada uma segundo a sua espécie. E não há confusão naqueles nutrientes que elas retiram da natureza, não só do solo.
elas não se misturam. Ainda que a ciência consiga dar passos belíssimos no sentido de desvendar esses mistérios todos da criação, ela não consegue desvendar esses mistérios divinos. Isso é muito bonito, porque cada vez mais a ciência confirma a fé. E esperamos que a fé ilumine a ciência. E é nessa reflexão que Jesus nos lembra ou nos estimula a permanecermos unidos a Ele, porque sem Ele nada ser. Que nós nos deixemos iluminar pela graça do Espírito Santo. Que nós, pela graça do Espírito Santo, continuemos a dar muitos e bons frutos. Afinal, o nosso agir deve corresponder às nossas intenções. Disse alguém, é um ditado popular, que de boas intenções o inferno está cheio. Se a gente não agir. É preciso, portanto, queridos irmãos e irmãs, que essa verdade se torne ação na vida da gente.